Graças e paz, boa tarde. Esse vídeo é a parte 2 do vídeo que nós estamos fazendo refutando heresias. E a heresia da vez é a unicidade. Eu quero usar mais um texto, 2 ou 3 no máximo, que refuta a visão unicista e nos dá embasamento bíblico para crer na Trindade, que é um assunto desde a história do primeiro século da igreja, como o bíblico, como uma doutrina da igreja. Então eu quero estar lendo Atos capítulo 19. Atos 19. Está escrito: enquanto Paulo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Paulo perguntou. Eles responderam: o batismo de João. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir após ele, isso é, em Cristo. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aí Paulo pôs a mão sobre eles e veio o Espírito Santo sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Neste capítulo de Atos dos Apóstolos, podemos ver que a visão da unicidade ela não cabe nesse texto, porque esse texto deixa bem claro o Espírito Santo a parte de Jesus e Jesus a parte do Espírito Santo. São pessoas que estão em uma unidade compostas, pessoas coiguais em natureza e poder. Até porque Paulo está dizendo que eles foram batizados no batismo de João. Primeiro Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: não, nós nem sabíamos da existência do Espírito Santo. Mas eles já haviam um certo tipo de batismo. Eles foram batizados no batismo de João, que dizia ao povo que eles deveriam se arrepender e crer naquele que viria. Ou seja, de uma vez que eu batizo me arrependendo dos meus pecados e crendo no que haveria de vir, eu já estava crendo em Jesus. O batismo de João já era um batismo que fazia com que eu cresce naquele que viria após João, que era Jesus. Então, se esse batismo já era o batismo que eles batizavam crendo em Jesus, por que o Espírito Santo não desceu sobre aqueles homens? Porque eles não foram batizados no Espírito Santo e porque eles disseram que não conheciam o Espírito Santo. Logo nesse texto de Atos dos Apóstolos, nós já vemos que não há base para sustentar essa visão da unicidade, de que o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo, porque de uma vez que eu batizo crendo em Jesus, e se Jesus é o mesmo que o Espírito Santo, eu já deveria receber o Espírito Santo. Aí alguém vai dizer: não, mas o Espírito Santo foi derramado em Atos. Mas quem pode crer nisso é só quem crê no Espírito Santo a parte de Jesus. A não ser que Jesus estiver dizendo: não, eu sou o Espírito Santo, você batizou no meu nome, eu sou o Espírito Santo, mas você vai me receber depois. Você foi batizado no meu nome, que eu sou o Espírito Santo, mas você vai me receber depois. Mas você já me recebeu, só que você vai me receber depois também. Aí você primeiro vai me receber como Senhor, depois você vai me receber dentro de você e depois eu vou te batizar. Então você vai me receber 3 vezes. Não faz sentido. Porque eu ou recebo ele uma vez, e o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo. Então quando eles foram batizados no Jordão, eles já foram batizados com o Espírito Santo naquele momento, ou o Espírito Santo falhou no seu processamento de batismo, ou ele é a parte de Jesus. Então eles estavam crendo em Jesus porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, seria derramada. Porque não faz sentido eu dizer que o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo, e eles batizar crendo em Jesus e não receber o Espírito Santo, que é a mesma pessoa de Jesus. Não faz sentido.
Ou os discípulos estavam brincando com Paulo, dizendo que eles não conheciam o Espírito Santo, sendo que eles conheciam o Espírito Santo sim, porque eles foram batizados? Ou o Espírito Santo estava fazendo graça com eles? Olha, vocês foram batizados, vocês creram em mim, vocês foram batizados em mim, só que vocês não receberam o meu batismo. Vocês me conhecem, só que vocês não me conhecem. Não faz sentido. Ou os discípulos estavam brincando com Paulo, ou o Espírito Santo brincava com os discípulos. Que o Espírito Santo está à parte de Jesus pode realmente dizer que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Porque Jesus, uma outra pessoa da Trindade, não separada, não diferente, distinta, iria derramar o Espírito Santo. Então, quem pode crer que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2 como uma pessoa à parte de Jesus são os trinitários. Os unicistas não podem aplicar essa visão, porque de uma vez que Jesus é o Espírito Santo é Jesus, quando João estava batizando e anunciando o arrependimento, eles já eram batizados crendo em Jesus que viria após João, então eles deveriam ali receber o Espírito Santo, porque são a mesma pessoa. Porque se em João capítulo 16, os unicistas afirmam que quando Jesus diz aquele Espírito da verdade, se referindo à mesma pessoa, se referindo ao Espírito de Jesus que viria, então os primeiros a receber o batismo no Espírito Santo foram aqueles que foram batizados no batismo de João. O Espírito Santo não iria vir sobre eles novamente, de uma vez que Jesus é o Espírito Santo é Jesus. E o texto diz que depois que ouviram isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, então eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Deixando claro que esse batismo no nome de Jesus não é uma forma batismal. Nenhum texto está dizendo que quando eles iriam batizar alguém, eles diziam: eu estou te batizando em nome de Jesus. Mas eles só batizavam em nome de Jesus porque Jesus que deu essa autoridade para eles. E eles estavam batizando em nome de Jesus porque quem disse que os seus seguidores deveriam ser batizados foi Jesus. Então não se trata do nome, no nome, se trata em nome. Até porque se batizar no nome de Jesus como fosse uma fórmula batismal, fosse uma fórmula mágica das coisas acontecerem, os filhos do exorcista, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, quando eles mencionaram o nome de Jesus para expulsar o demônio, eles não conseguiram, até porque a autoridade não foi sobre citar o nome, a expulsão não foi sobre citar o nome. Você não recebe autoridade por causa que você mencionou o nome, você recebe autoridade porque eu tenho uma intimidade com Cristo. A autoridade não é sobre citar nome, a autoridade é sobre ter intimidade com a pessoa que o tal cita esse nome. Então, se a fórmula batismal fosse no nome de Jesus, os mesmos escritores que disseram que eles estavam batizando no nome de Jesus, eles disseram que estavam batizando no nome do Senhor. Então, qual é a forma correta? No nome de Jesus ou no nome do Senhor? Então, esse batismo que eles receberam novamente era um batismo que os apóstolos de Jesus receberam para estar, a autoridade que os apóstolos de Jesus receberam para estar batizando. Então, Paulo não mencionou no batismo, não está escrito que Paulo mencionou no batismo que eu te batizo no nome de Jesus, mas eles estavam batizando em nome, porque Jesus que ordenou que eles fossem batizados. E fica aqui a indagação: se o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo, então por que aqueles que foram batizados no batismo de João, crendo em Jesus, não receberam o Espírito Santo naquele momento, e quando foram perguntados acerca do Espírito Santo, disseram que nem sabiam da existência do Espírito Santo, de uma vez que o Espírito Santo é Jesus e Jesus é o Espírito Santo na visão unicista? E por que eles tiveram que receber o Espírito Santo novamente, sendo que são ambos
Agora, dizer que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado está me dando embasamento para crer que o Espírito Santo é a parte de Jesus, e quem pode mencionar essa base não são os unicistas, mas são os trinitários, que crêem na existência de um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas e não manifestações distintas, porque se fossem em manifestações distintas, então os que foram batizados no Rio Jordão pelo João Batista seriam os primeiros a receberem um batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa na visão unicista. Fica aqui minha indagação, refutando mais uma vez essa heresia que não faz parte da Bíblia, não tem base bíblica para sustentar uma heresia como essa chamada unicidade.